E se eu te dissesse que estava no auge da minha carreira no K-pop, quando morri por 7 minutos e encontrei Jesus cara a cara? Sua advertência sobre a fama vai despedaçar tudo que você acredita sobre o sucesso. Meu nome é Ricardo e eu já fui um dos maiores ídolos do K-pop no mundo. Nunca acreditei em Deus ou na vida após a morte. Era uma pessoa de pura ambição, focado apenas no sucesso, na fama e em chegar ao topo da indústria musical. Mas o que aconteceu comigo durante aqueles 7 minutos de morte clínica revelou uma verdade sobre a fama que mudará para sempre, como você vê seus próprios sonhos. Deixe-me te levar de volta aonde tudo começou. Eu tinha apenas 17 anos quando fiz meu primeiro teste para uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia do Sul. Como milhares de outros adolescentes esperançosos, sonhava com as luzes brilhantes, os fãs gritando e o estrelato internacional que parecia tão glamouroso por fora. Após anos de treinamento extenuante, dias de 18 horas, dietas rigorosas, críticas constantes, finalmente estreiei com meu grupo aos 21 anos. A ascensão foi meteórica. Em 2 anos, estávamos lotando estádios por toda a Ásia, incluindo o Maracanã no Rio de Janeiro. Nossas músicas alcançavam o topo das paradas em 12 países. O dinheiro estava chegando mais rápido do que eu conseguia gastar. Capas de revistas, contratos publicitários, carros de luxo, apartamentos de cobertura. Eu tinha tudo que pensava que me faria feliz. Estava vivendo o que milhões de jovens ao redor do mundo consideravam o sonho supremo. Mas aqui está o que eles não te contam sobre a fama. Por trás daquelas fotos perfeitas do Instagram e daquelas performances impecáveis, eu estava me afogando. A indústria do entretenimento havia se tornado minha gaiola dourada. Imagine ser um pássaro com as asas cortadas, preso numa prisão dourada onde nem mesmo suas músicas são suas. Cada aspecto da minha vida era controlado, monitorado e fabricado. Não podia comer o que queria, não podia namorar quem queria, não podia nem mesmo expressar meus verdadeiros pensamentos ou sentimentos. Eu era um produto, não uma pessoa. A pressão era sufocante. Intro-end, intro-end. Cada dia trazia novas expectativas, novas demandas, novas formas de ser perfeito. Os executivos da empresa controlavam cada movimento que eu fazia. Sorria, mas dance com mais força, seja mais encantador, perca mais peso. Nunca era suficiente. Os fãs amavam uma imagem minha que nem mesmo era real. E eu estava desaparecendo lentamente sob a máscara que usava 24 horas por dia. Comecei a ter ataques de pânico durante as apresentações. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente antes de subir no palco. Não conseguia dormir, mesmo estando exausto além da imaginação. O vazio dentro de mim crescia mais profundo a cada dia, apesar de estar cercado por milhares de fãs, gritando que diziam me amar. Como você pode se sentir tão sozinho quando nunca está realmente sozinho? A pior parte era me olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que me encarava de volta. Onde estava o garoto que costumava amar música apenas pela alegria de criar algo belo? Onde estava o adolescente que sonhava em tocar os corações das pessoas com sua arte? Tudo que eu via era um invólucro vazio performando por dinheiro, um fantoche dançando conforme a música de outros. Tentei de tudo para preencher aquele vazio dentro de mim. Compras desenfreadas, onde gastava centenas de milhares de reais em coisas que nunca usava. Desde relógios Rolex até carros importados que custavam mais que uma cobertura em Ipanema. Lamborghinis que custavam mais que um apartamento na Barra da Tijuca, que me davam uma euforia por talvez uma semana antes de se tornarem apenas mais uma posse acumulando poeira na garagem. Me cercava de pessoas que diziam ser amigas, mas que só queriam algo da minha fama ou fortuna. Era como tentar encher um balde com um buraco no fundo,
Não importava o quanto eu despejasse, tudo vazava, me deixando mais vazio do que antes. Nada funcionava. O vazio só crescia, o que tornava tudo ainda pior era o isolamento que acompanhava toda essa abundância material. Apesar de estar constantemente cercado por empresários, estilistas, seguranças e membros da equipe, me sentia mais sozinho do que jamais havia me sentido na vida. Ninguém realmente me conhecia. Como poderiam? Eu nem mesmo me conhecia mais. Havia perdido contato com quem eu era por baixo de todos os movimentos coreografados e entrevistas roteirizadas. O sono se tornou meu inimigo. Quando finalmente tinha um momento de silêncio, quando as câmeras paravam de gravar e as multidões iam para casa, ficava sozinho com meus pensamentos. E meus pensamentos eram sombrios. Comecei a me perguntar se isso era tudo que a vida tinha a oferecer, se esse vazio seria para sempre, se o garoto que eu costumava ser havia desaparecido para sempre. Comecei a ter o que agora percebo que eram momentos de crise espiritual. Deitado acordado às 3 da manhã em mais um quarto de hotel 5 estrelas, fosse em Seul, Tóquio ou São Paulo, fitava o teto e fazia perguntas que nunca havia feito antes. Isso realmente é como o sucesso se parece? É por isso que estou aqui? Não há nada mais na existência além de se apresentar e agradar outros e ganhar dinheiro? Asterisco. Mas meu corpo não ia me deixar ignorar esses sinais de alerta por muito mais tempo. Como dizem no Brasil, o corpo cobra e o desgaste físico estava se tornando impossível de ignorar. Meu corpo estava se deteriorando devido ao estresse constante, a dieta ruim, a falta de sono e a agenda implacável. Meu sistema imunológico estava destruído. Eu estava ficando doente constantemente, mas o show tinha que continuar. Havia dinheiro demais em jogo para eu tirar um tempo para realmente me recuperar. Comecei a ter dores no peito durante os ensaios, mas as ignorava como ansiedade. Meu empresário apenas me dava alguns comprimidos e dizia para continuar. É só psicológico, aguenta firme, ele dizia. Os fãs estão contando com você. Mas meu corpo estava me enviando avisos que eu era orgulhoso, assustado e controlado demais por outros para escutar. A ironia não me passou despercebida de que eu estava cantando músicas sobre amor, esperança e sonhos, enquanto me sentia mais sem esperança do que jamais havia me sentido na vida. Todas as noites, eu me apresentava para plateias que me viam como sua fonte de inspiração, sua razão de felicidade, seu ídolo. Mas por dentro, eu estava morrendo uma morte espiritual lenta, sufocando sob o peso das expectativas e a perda completa do meu eu autêntico. Eu era como um guia turístico no Pão de Açúcar que havia perdido a visão, mostrando aos outros as belezas do mundo enquanto perdido em minha própria escuridão. Agora, com a clareza que só vem após tal experiência, posso ver que Deus estava tentando chamar minha atenção de tantas maneiras. Os ataques de pânico, as noites sem sono, o vazio crescente, não eram apenas sintomas de estresse. Era minha alma gritando por algo real, algo verdadeiro, algo que pudesse realmente satisfazer a fome mais profunda do meu coração. Mas eu estava ocupado demais, distraído demais, envolvido demais na máquina da fama para escutar. Então chegou a noite que mudou tudo. Estávamos nos preparando para o que deveria ser nosso maior show de todos os tempos. Um show esgotado no estádio com mais de 50 mil pessoas. Estava sendo transmitido ao vivo para milhões de pessoas ao redor do mundo. Este deveria ser o auge da minha carreira, o momento que cimentaria meu lugar na história do K-pop. Lembro-me de estar nos bastidores, ouvindo o rugido ensurdecedor da multidão, sentindo meu coração batendo não de emoção, mas com um pavor profundo e inexplicável. Algo parecia diferente naquela noite. Algo parecia errado. Mas não havia tempo para processar isso. O show deve continuar. Ele sempre deve continuar.
Durante nossa terceira música, enquanto eu estava atingindo a nota alta que sempre deixava a multidão louca, senti uma dor aguda e esmagadora no peito, diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Parecia que alguém havia enfiado a mão no meu peito e estava apertando meu coração com um punho de ferro. As luzes do palco, de repente, pareceram impossíveis de suportar. Depois, começaram a escurecer nas bordas da minha visão. O tempo pareceu desacelerar. O rugido de 50.000 pessoas começou a desvanecer, substituído por um silêncio estranho e sobrenatural. Tentei continuar cantando, tentei continuar dançando, tentei manter a imagem perfeita, mesmo enquanto meu corpo estava falhando comigo. Mas a dor intensificou, espalhando-se pelo meu braço esquerdo e subindo até minha mandíbula. A multidão ainda estava gritando, ainda aplaudindo, completamente inconsciente de que seu ídolo estava tendo um ataque cardíaco massivo bem na frente deles. Desabei no meio da apresentação, caindo no palco diante de 50.000 pessoas. A música parou. Os gritos mudaram de emoção para horror. Mas para mim, tudo estava ficando quieto, tudo estava ficando escuro. E foi então que me encontrei, em um lugar que nunca esperei, cara a cara com o próprio Deus que eu havia passado toda a minha vida ignorando. Mas o que Jesus me revelou sobre a fama vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre sucesso. Quando os monitores cardíacos ficaram sem sinal, de repente eu estava em um lugar completamente diferente. A sala de hospital estéril, as vozes frenéticas da equipe médica, a sensação fria dos equipamentos, tudo desapareceu em um instante. Encontrei-me flutuando, sem peso, no que só posso descrever como espaço puro. Mas isso não era escuridão. Isso era algo além de qualquer coisa que eu já havia experimentado. A primeira coisa que me impressionou foi a luz. Não áspera como as lâmpadas fluorescentes da sala de cirurgia, mas uma radiância suave e abrangente que parecia vir de todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Era quente, convidativa e cheia de um senso indescritível de amor. Imagine cada nascer do sol que você já viu, cada chama de vela que te trouxe conforto, cada abraço caloroso que te fez sentir seguro. Esta luz continha tudo isso e infinitamente mais. A luz tinha cores que eu nunca havia visto antes, tons que não existem em nosso mundo físico. Elas mudavam e dançavam, criando padrões que falavam diretamente à minha alma. Comecei a me mover, embora não tivesse corpo para me impulsionar. Eu era consciência pura, deslizando através do que parecia um túnel de energia rodopiante. As paredes, se você pudesse chamá-las de paredes, pulsavam com vida. Eram feitas de luz, mas também de música. Se isso faz algum sentido, eu podia ver som e ouvir cores. Cada sentido que eu já havia conhecido estava amplificado e fundido em uma experiência avassaladora de beleza. O túnel se abriu em uma paisagem que desafiava toda a lógica. Colinas ondulantes do verde, mais vibrante, se estendiam até onde eu podia enxergar, pontilhadas com flores que brilhavam de dentro. Árvores balançavam suavemente, suas folhas cintilando como joias, criando uma sinfonia de luz a cada movimento. O próprio ar cintilava, cheio do que parecia pequenos diamantes dançando em perfeita harmonia. Mas foi a sensação de paz que mais me dominou. Paz absoluta, completa. Cada preocupação que eu já havia carregado, cada estresse, cada medo, tudo se dissolveu. Senti-me mais leve do que jamais havia me sentido. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Este era o lar. Era aqui que eu pertencia. O amor aqui era tangível, me envolvendo como um abraço caloroso do próprio universo. Enquanto me movia, através desta paisagem divina, tomei consciência de seres de luz pura se aproximando de mim. Eles tinham formas, mas formas feitas de radiância e energia.
Alguns apareciam como anjos tradicionais, com asas de luz dourada. Outros eram simplesmente consciência moldada em belos padrões geométricos. Eles se comunicavam sem palavras, seus pensamentos fluindo diretamente para minha compreensão. Seja bem-vindo, eles pareciam dizer, embora eu não ouvisse nada com meus ouvidos. Você é amado além da medida. Asterisco. A sensação de aceitação era avassaladora. Esses seres sabiam tudo sobre mim. Cada erro, cada momento de egoísmo, cada vez que eu havia falhado. E ainda assim, seu amor permanecia incondicional. Era o tipo de amor que eu havia procurado durante toda a minha vida, mas nunca encontrei na Terra. Então, à distância, vi uma figura caminhando em minha direção. Mesmo de longe, eu sabia quem era. O amor que irradiava desse ser era tão intenso, tão puro, que meu corpo espiritual tremeu de reconhecimento. Era Jesus. Não o Jesus pálido e europeu das pinturas, mas um ser de amor e autoridade tão profundos que imediatamente entendi por que as pessoas o seguiram ao longo da história. Conforme ele se aproximava, toda a paisagem parecia se iluminar. Seus olhos guardavam a sabedoria de todas as eras, mas me olhavam com uma ternura tão pessoal que me senti como se fosse a única alma na existência que importava para ele naquele momento. Sua presença era ao mesmo tempo humilhante e consoladora, poderosa, mas gentil. Meu filho, ele falou, e sua voz era como a música mais bela já composta. Eu estava esperando por você. Asterisco. Eu queria me ajoelhar aos seus pés, mas nesse reino, tais gestos pareciam desnecessários. Ele já conhecia meu coração, minha adoração, meu espanto. Por que eu estou aqui? Perguntei, embora mais uma vez nenhuma palavra tenha sido pronunciada. A comunicação era direta, de alma para alma. Jesus sorriu, e esse sorriso poderia ter curado todos os corações partidos que já existiram. Porque você precisa entender algo crucial sobre o caminho que escolheu. Algo que salvará não apenas sua alma, mas as almas daqueles que seguem seu exemplo. Asterisco. Ele gesticulou, e de repente estávamos diante do que parecia uma vasta biblioteca. Mas ao invés de livros, as prateleiras continham orbes brilhantes de luz. Cada orbe, de alguma forma eu compreendi, continha uma vida humana completa, com todas as suas escolhas, motivações e consequências. Essas são as vidas daqueles que buscaram fama e sucesso mundano, Jesus explicou, seu tom se tornando mais sério. Observe e compreenda. Asterisco. Os orbes começaram a projetar suas histórias no espaço ao nosso redor. Vi inúmeros indivíduos, atores, músicos, influenciadores, líderes empresariais que haviam conquistado tudo o que o mundo lhes disse para desejar. Dinheiro, reconhecimento, admiração, poder. Mas conforme observei suas histórias de vida se desenrolarem, vi algo de partir o coração. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder sua própria alma? Eu estava testemunhando essa antiga verdade sendo representada em tempo real. Quanto mais famosos se tornavam, mais se afastavam do amor. Quanto mais bem-sucedidos pareciam, mais vazios se sentiam por dentro. Estavam cercados por pessoas, mas completamente sozinhos. Tinham tudo, mas não possuíam nada de valor real. Suas almas estavam murchando enquanto suas contas bancárias prosperavam. Você vê? Jesus perguntou, sua voz pesada de compaixão. A busca pela fama mundana é uma armadilha. Promete realização, mas entrega apenas vazio. Oferece conexão, mas cria isolamento. Parece construí-la enquanto, na verdade, despedaça sua alma. Asterisco. Observei essas pessoas bem-sucedidas tentando preencher o vazio dentro delas com mais sucesso, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas era como tentar encher um balde furado. Nada era suficiente. A fome por fama se tornou um vício que as consumia por dentro. Mas, Senhor,
Me vi perguntando: e quanto a usar a fama para ajudar outros, para espalhar mensagens boas? Jesus assentiu, compreendendo minha pergunta antes mesmo de eu terminar de fazê-la. A intenção importa, meu filho, mas o caminho é traiçoeiro. Mesmo aqueles que começam com corações puros, frequentemente se veem corrompidos pelo próprio sistema que pensaram poder usar para o bem. A fama muda as pessoas, sussurra mentiras sobre sua importância, seu caráter especial, sua separação dos outros. Ele me mostrou mais orbes, pessoas que haviam começado com desejos genuínos de ajudar, de inspirar, de fazer a diferença. Mas lentamente, sutilmente, seu foco mudou. Começaram a amar os aplausos mais que a mensagem, desejaram a atenção mais que o impacto. Começaram a encenar sua espiritualidade ao invés de vivê-la. O segredo que estou compartilhando com você, Jesus continuou, é que a verdadeira realização não vem de ser conhecida por muitos, mas de verdadeiramente conhecer a si mesma e sua conexão com o amor divino. Não vem de ter pessoas olhando para você, mas de você olhar para mim. Não vem de acumular seguidores, mas de seguir o caminho do serviço genuíno. Suas palavras me atingiram como uma revelação. O amor é a força que move o universo. Não a fama, não o reconhecimento, não os aplausos das multidões. Senti o peso dessa revelação. Na minha vida terrena, eu havia estado buscando alguma forma de reconhecimento, alguma maneira de me sentir importante e valorizada. Pensei que o sucesso me traria felicidade, que a conquista me traria paz. Mas, aqui, na presença do amor infinito, compreendi como meu pensamento estava invertido. O que devo fazer em vez disso? Perguntei. Jesus colocou sua mão no meu ombro e o toque me encheu com mais alegria do que qualquer conquista terrena jamais poderia. Sirva em segredo. Ame sem esperar reconhecimento. Dê sem precisar de crédito. Encontre sua realização não no que as pessoas pensam de você, mas no que você pode fazer por elas. Os maiores entre vocês serão servos de todos. Ele me mostrou um conjunto diferente de orbes, pessoas que haviam vivido em silêncio, humildemente, sem fama ou reconhecimento. Professores da rede pública que mudaram vidas, um aluno por vez. Vizinhos que ajudaram nas comunidades sem pedir agradecimentos. Pais que trabalharam 2 empregos para sustentar a família sem buscar elogios. Voluntários que dedicaram fins de semana inteiros em ONGs sem esperar nada em troca. Suas almas brilhavam com uma luz que superava em muito qualquer celebridade ou pessoa bem-sucedida que eu já havia visto. Eles tinham verdadeiras riquezas: paz, alegria, amor, propósito. Eles estavam conectados à fonte divina de uma forma que a fama nunca poderia proporcionar. Lembre-se, disse Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Se você quiser me seguir, este é o caminho. Não os holofotes, mas as sombras. Não o palco, mas os cantos silenciosos onde o amor verdadeiro acontece. É lá que você me encontrará. Não nos aplausos, mas nos pequenos atos de bondade que ninguém percebe. A visão começou a se desvanecer. E eu senti que meu tempo neste reino divino estava chegando ao fim. Mas Jesus tinha uma mensagem final para mim. Quando você voltar, sentirá novamente a atração do sucesso mundano. A tentação de buscar a fama retornará mais forte do que nunca, porque agora você tem uma história que as pessoas querem ouvir. Este é o seu teste. Você usará esta experiência para construir seu próprio reino ou a usará para apontar os outros em direção ao meu? Eu me senti sendo puxado de volta através do túnel de luz, de volta ao meu corpo físico. Mas as palavras de Jesus ecoavam na minha consciência. A verdadeira grandeza é encontrada no servir, não no ser servido.
Quando abri os olhos naquela cama de hospital, a primeira coisa que notei não foi a dor, ou o alívio de estar vivo, ou mesmo o espanto da equipe médica que não conseguia explicar minha recuperação. Foi a mudança profunda nas minhas prioridades. Tudo que eu havia pensado que importava antes parecia trivial agora. E aqui está a parte que vai transformar completamente como você vê suas próprias ambições. Os negócios pelos quais eu estava tão preocupado, os eventos de networking que eu pensava serem cruciais, os seguidores nas redes sociais que eu estava tentando acumular, tudo isso pareceu como perseguir o vento. Jesus me havia mostrado o que realmente importava: amor, serviço, conexão genuína e dedicação humilde para ajudar os outros sem esperar nada em troca. Esta experiência transformou completamente a forma como vivo minha vida. Eu me afastei da busca por reconhecimento e, em vez disso, concentrei-me no serviço silencioso. Comecei a trabalhar como voluntário em abrigos e instituições de caridade em São Paulo, sem postar sobre isso no Instagram. Ajudei vizinhos da minha rua sem levar o crédito ou esperar reconhecimento. Escolhi medir meu sucesso não pelo que as pessoas pensavam de mim, mas por quão bem eu conseguia amar e servir sem precisar de reconhecimento. E sabe de uma coisa? A paz e a realização que encontrei nesta nova forma de viver superaram amplamente qualquer coisa que eu havia experimentado na minha busca anterior por sucesso. O amor que Jesus me mostrou, esse é o verdadeiro tesouro. Isso é o que todos nós estamos realmente procurando quando corremos atrás da fama e reconhecimento. Agora você entende o aviso de Jesus sobre a fama e por que isso poderia salvar sua alma. A busca por reconhecimento é uma armadilha que promete tudo, mas entrega vazio. Cada curtida que perseguimos, cada momento que nos apresentamos em busca de aprovação, cada vez que buscamos os holofotes, estamos nos afastando do próprio amor que estamos desesperadamente buscando. Pense sobre sua própria vida agora. O que você está perseguindo? Você está buscando os holofotes ou está buscando servir? Você está correndo atrás de reconhecimento ou está correndo atrás do amor? Essas não são apenas questões filosóficas. Elas determinam a direção de toda a sua vida. O aviso de Jesus sobre a fama não é apenas para celebridades como eu era, é para todos nós. Toda vez que postamos algo no Instagram esperando curtidas, toda vez que falamos de pessoas famosas para impressionar os outros, toda vez que fazemos coisas boas esperando que outros percebam, estamos caindo na mesma armadilha. Estamos tentando preencher aquele vazio em formato de Deus, em nossos corações, com a aprovação dos outros. Mas aqui está o que aprendi naqueles 7 minutos que mudaram tudo. A verdadeira realização vem não de ser conhecido por muitos, mas de conhecer verdadeiramente seu propósito divino. Ela vem de servir aos outros sem esperar reconhecimento, de amar sem precisar de crédito, de dar sem buscar retorno. Isso é exatamente o que Jesus quis dizer quando disse que os maiores entre nós serão servos de todos. O amor é a força que move o universo, não a fama, não o reconhecimento, não os aplausos das multidões. E esse amor é encontrado não nos holofotes, mas nos momentos silenciosos de serviço genuíno. Então, o que isso significa para a sua vida hoje? Como o aviso de Jesus sobre a fama mudará a forma como você aborda seus objetivos, relacionamentos e escolhas diárias? Você continuará perseguindo as promessas vazias do mundo ou escolherá o caminho do amor e serviço autênticos? A escolha é sua, mas lembre-se, eu morri por 7 minutos para trazer esta mensagem para você. Não deixe que seja em vão. Escolha o amor sobre o reconhecimento. Escolha o serviço sobre os holofotes. Escolha o caminho estreito que leva à vida real. Que passo você dará hoje para viver esta verdade?
Deixe seus comentários abaixo, não por likes ou reconhecimento, mas para encorajar outros brasileiros que trilham a mesma jornada em direção ao propósito autêntico.